Bom dia, pessoal. Tia Gel aqui de novo para apresentar a aula de gramática, da qual vocês vão fazer atividade no livro e também para relembrar uns assuntos que a gente já estudou, tá? Para começar hoje, nós vamos aprender sobre o tio. O tio que termina com a letra L, não é o tio irmão do papai ou da mamãe, né? Nós vamos aprender como usar esse sinal. Ele não é um acento, ele é um sinal, tá? Que a gente usa somente sobre duas letrinhas. Essas duas letrinhas são essas aqui, A e O, tá? O tio é esse sinal aqui, ó. Bom, aquele que a tia dizia para vocês que era o passarinho voando, tá? Agora a gente não vai mais, porque ele parece um passarinho voando mesmo, uma ondinha, né? Agora a gente vai chamar ele pelo nome correto, tá? Tio. Tio com a L aqui no final, lembrem disso, tá? Quando for escrever o nome dele. Então, ele é usado somente em cima dessas duas vogais, A e O, tá? Somente em cima dessas duas vogais. Em outra letrinha não pode, nem outra letrinha vogal, nem outra letrinha consoante, certinho? Então, quando nós usamos o tio na vogal A ou na vogal O em alguma palavra, ele faz com que essas palavras fiquem com o som nasal. O que é o som nasal? É aquilo que a tia Gel ensinou lá em acento circunflexo, que para ele ficar fechado, o som fica nasal, ou seja, é o som que sai tanto pelo nariz como pela boca, né? Vamos ler essas palavrinhas aqui para vocês entenderem, ó. Camarão, a sílaba que tem o tio é o rão, a letra que tem o tio é o A, tá? Então, arão. Se não tivesse o tio aqui, seria camaral, camaral, tá? Agora, o tio dá esse som nasal, ó. Ran, ran, O som sai aqui pela boca, mas você sente aqui, ó, no nariz, um som preso, como se você tivesse quando tá gripado, tá? Então, o tio nas palavras, na vogal A e na vogal O, faz com que as palavras tenham esse som nasal, tá? Repitam com a tia. Camarão, arão, arão, ão. Então, o som sai pela boca e pelo nariz. Balões. A sílaba que tem é o lões, né? A sílaba que tem o tio. A letra que está com o tio em cima é o O, tá? Somente a letra O. Lembra que eu falei que é só em cima do A e do O que coloca o tio? Pois é. Então, lões, o som sai pela boca e pelo nariz. Lões, balões. O outro aqui, mão. Mão é uma palavra de uma sílaba só, né? Não se separa, é uma sílaba só. Então, mão, o som é nasal, sai pela boca e pelo nariz, tá? Mão. Então, quando você coloca o tio em cima das vogais A e O, elas ficam com o som nasal, ou seja, o som sai pelo nariz e sai pela boca, tá? Agora, nós vamos revisar os acentos ortográficos que a gente estudou dias atrás, que é o acento circunflexo e o acento agudo, tá? O que a gente antigamente chamava de chapeuzinho de tracinho. Agora, a gente chama o nome correto dele. Esse acento circunflexo e acento agudo. O acento agudo, que é esse que a gente chamava de tracinho antigamente, né? Ele é usado sobre quais vogais? Quem lembra? Sobre as 5 vogais. Quais são as 5 vogais? A, E, I, O, U, tá? Então, o acento agudo, ele pode ser usado sobre as 5 vogais, tá? E ele indica som o que, gente? Som aberto, tá? Quando ele aparece em cima. Por que é som aberto? Em cima das vogais, ele tem som aberto. Som aberto porque o som sai todo pela boca, ele não passa pelo nariz, tá? Então, vamos ver aqui o exemplo.
Então, quando você usa o acento circunflexo, o som fecha. Olha aqui, ó, a boca, o jeito que fica. O vovô, o, tá? O som fecha, fica nasal, ele passa pela boca e pelo nariz, tá? O vovô. O formato da boca é como fica quando você pronuncia o O com som fechado, no caso, quando é usado acento circunflexo. O acento agudo, no caso aqui, a vovó, ó, a boca aqui é mostrando como fica o som quando você fala o ó com acento agudo, tá? Vejam que o som sai todo pela boca, ó, vovó, ó, tá? Não fica som fechado, certo? Só para relembrar vocês sobre esses acentos muito importantes que vocês usam diariamente nas palavras, certo? Vamos lembrar agora um pouquinho do acento circunflexo. Esse aqui, eu sou o acento circunflexo e sou usado somente sobre 3 vogais. A, E, O. É diferente do acento agudo, que ele é usado somente em cima de todas as vogais. No caso do acento circunflexo, não. É somente em cima de 3, do A, do E e do O, tá? Lembrem disso. Por que o acento circunflexo não pode ficar sobre as vogais E e a vogal I? Porque sobre as vogais E e I a gente coloca acento agudo quando necessário para indicar som aberto, tá? Não fica correto colocar acento circunflexo no E e no I, tá? Porque o E e o I a gente usa acento agudo quando a palavra pede para indicar um som aberto, certo? Quando o acento circunflexo é colocado sobre as vogais A, E, O, ele faz com que o som fique fechado. O acento agudo, ele indica som aberto nas vogais A, E, I, O, U. O acento circunflexo, que só pode ser em cima do A, do E e do O, ele indica som fechado, tá? E ele também indica a sílaba pronunciada com mais força. Lembram de sílaba tônica? Que a tia falou que a sílaba acentuada é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte da palavra, aquela que você pronuncia com mais força, pois quando o acento circunflexo estiver em cima do A, do E e do O, em alguma sílaba de alguma palavra, vocês já vão saber que é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba que você pronuncia com mais força, certo? Então, é isso, pessoal. Tia apresentou o assunto, que vai ser a atividade do livro Tio, tá? Lembrando que é só em cima das vogais A e O, somente dessas duas, tá? O tio. E relembrou para vocês os acentos agudos circunflexos. A gente vai ficar sempre fazendo isso, resgatando as aulas passadas, que é para vocês não esquecerem, tá? Porque o que importa aqui na aula que a tia apresenta que vocês aprendam e não só ouçam a tia explicar, tá? Aprendam porque nós vamos voltar para a sala de aula e aí a tia vai perguntar e nós vamos precisar nas atividades. Então, é interessante que você ouça e entenda. Se você não entender, aí pode pedir a mamãe e o papai para entrar em contato com a tia Gel que a tia explica de novo, tá bom? Mas é para aprender e não somente ouvir, tá? Nosso objetivo é fazer com que vocês entendam para fazer as atividades e aprendam para levar isso para o resto da vida, tá bom? Então, bons estudos, boa aula, bom dia novamente, beijão, fique na companhia de Deus.